Vamos falar um pouquinho sobre picapes e motor a diesel para andar com esse camper aí. O que eu achei que é melhor no diesel em relação à gasolina e qual é a vantagem de um e de outro, certo? Vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse assunto, a pedido de uns amigos que eu faço parte de um grupo muito legal, proprietários de camper, certo? E aproveitando, vou jogar esse vídeo também na rede social para quem quiser essa informação, tá bom? Vamos começar a falar sobre esse motor. Esse motor é um 200 cavalos de 51 de torque a diesel, certo? E a única modificação que eu fiz, não pode chamar de modificação, só troquei a bateria. Ele vem com bateria de 70 amperes, coloquei uma de 100 por causa do camper, que a gente tem a possibilidade de usar, carregar o camper por aqui, ou pela placa solar, ou pela energia externa. Com a placa solar não tem necessidade nenhuma de usar essa bateria, mas está aqui, caso haja uma necessidade, o carro está pronto para isso, tá bom? E o restante vou falar lá de dentro, que o som sai melhor. Valeu! Vamos lá? Vamos continuar nosso papo em relação a motores. Tem um pessoal amigo nosso que faz parte de um grupo de WhatsApp de proprietários de campers, né? Proprietários de campers Tourist Camper, que é a marca do nosso camper aqui. E muitos deles teve a oportunidade agora de entrar em uma caminhonete por causa do camper. Uns com gasolina, com motores a diesel, outras com motores a gasolina. Então, o assunto nosso vai ser sobre isso. Vai ser sobre o motor a diesel, quais são as vantagens e desvantagens, né, de cada motor. Vou tentar ser breve, porque eu não gosto de fazer vídeos muito longos, mas vou tentar aqui, em poucas palavras, explicar um pouquinho. A diferença de um motor, vamos pegar a S10 com 200 cavalos a diesel e pegar a S10 com 206 cavalos a gasolina. Praticamente a mesma coisa, né? O que muda? O que muda é que a caminhonete a diesel, ela consegue empregar a força dela com baixas rotações. Até 2.000 giros ela consegue jogar toda a potência do motor para ser usada. Já o motor a gasolina, isso praticamente quase dobra. Por exemplo, ele vai conseguir jogar essa potência toda com 4.500, se eu não me engano. Eu não conheço muito do motor a gasolina nas caminhonetes, certo? Então, uma diferença é essa. A segunda diferença do motor a diesel é que ele é mais durável. Mas para ser durável depende da pecinha atrás do volante também, que no caso aqui sou eu, certo? O motor a diesel ele pode ser durável em relação à gasolina na questão da quilometragem. Como ele anda numa rotação muito baixa, por exemplo, o motor a diesel, eu andando a 100 a 110 km por hora nessa caminhonete, ela não chega nem a 2.000 giros, se eu não me engano 2.750 giros. Isso é quase uma lenta para um carro a gasolina. Então é como se você estivesse viajando a 110 km por hora num carro a gasolina, em uma rotação de lenta, na marcha lenta, certo? Um pouco acima disso, lógico. O motor a gasolina, a marcha lenta dele não é 1.700, é 1.000, né, mais ou menos. Então é quase nada para o motor. Então o desgaste dele passa a ser muito pouco, certo? Em relação à gasolina. Um motor bem cuidado chega a 500 mil. Uma gasolina, eu acho que bem cuidado, ele ultrapassa 200 mil ou até mais, né, dependendo do motorista em si. Mas ele desgasta mais porque ele trabalha numa rotação mais elevada, nesse sentido. As peças dos motores a gasolina também, vamos dizer assim, por ser um motor não ser muito robusto, não ser um motor tão pesado, as peças são mais, vamos dizer assim, não digo frágeis, mas não tão robustas como a questão do motor a diesel. Agora, o motor a diesel, para ele conseguir chegar a essa quilometragem de 500 mil quilômetros, até passar, eu já tive a oportunidade em L200, Hilux e S10, todas as minhas caminhonetes eu consegui passar de 200 mil com ela, sem nenhum problema, certo? Motores inteiros, certo? Mas para isso, óleo em dia, certo? Óleo em dia, filtro de ar do motor em dia, porque é um dos causadores de problemas para motores, é a poeira se misturar com diesel e entrar na câmara de combustão, você está entendendo? Areia, partículas, certo? Então, o motor a diesel, ele quer diesel bom e ar bom, ar puro. É um motor exigente para isso.
Até 2012, todas as caminhonetes a diesel tinham motores com bomba injetora, né? Motores mais simples, mas que suportavam qualquer qualidade de diesel. A partir de 2012 entraram os motores mais modernos, mais econômicos, menos poluentes, com mais potência, mas exige um diesel melhor. Começaram a ter alguns problemas, né? Algumas caminhonetes começaram a ter problema por causa dessa questão, porque o diesel era muito ruim, ou não encontrava o diesel S10 com facilidade, e as montadoras começaram a criar a forma de resolver isso. A Chevrolet, ela criou um motor, que era o primeiro dela da Chevrolet, era o 180 cavalos, e passou para 200 cavalos, né? Em 2014 ou 2015 ela passou por 200 cavalos. E um motor mais resistente a essa questão do diesel ruim, certo? Essa questão do diesel ruim. Por exemplo, eu andei no Camboja e no Laos 4.500 quilômetros com essa caminhonete usando o S5000, que é quase uma graxa, um diesel marrom. Se acelerava o carro, parecia uma Maria Fumaça lá atrás. Aí coloquei aditivo, quando cheguei na China, eu joguei o diesel bom e troquei os filtros. Chegando aqui, a S10 deu uma olhada no motor do carro e ficou impressionado. O motor praticamente não houve desgaste. Ele tem umas ranhuras na câmara de combustão, e que essas ranhuras normalmente acabam com 60, 70 mil quilômetros. Meu motor estava com 150 mil, 160 mil e ainda tinha as ranhuras. Eles até me perguntaram: o que você faz, Amanda? Eu falo: não faço nada, eu ando baixa rotação, porque eu não corro. Isso já é uma vantagem. Motor a diesel, eles correm muito hoje. Antigamente não corria nada, andava nada. Hoje eu ando muito. Mas não são motores para andar a 4.000 giros, gente. Não é motor para andar a 4.000 giros. Ele foi feito para baixas rotações. Então, eu andando em baixa rotação, óleo bom, filtro bom, aditivo quando precisa, nunca tive problema. E fez com que o motor durasse 150 mil quilômetros se ser comparado ao motor zero. Ele até falou assim: Amanda, tá vendo aquele motor ali na bancada? Certo? Na produção? Ele é o mesmo que o seu que está aqui. Não faz diferença. Se eu vamos botar um motor novo na caminhonete da Amanda. Para quê? Não tem diferença. Entendeu? Então é nesse sentido. Agora, quando quebra um motor a diesel, ele é mais caro. Desvantagem. A manutenção dele, às vezes, é mais caro. É uma desvantagem. Certo? E quais são as vantagens do motor a gasolina? Espera um pouquinho. Já vamos falar do motor a gasolina. Mas uma das coisas que eu não posso deixar de falar, por isso que eu estou voltando aqui, é que o motor a diesel, para durar, nós temos que cuidar do óleo, cuidar do filtro, dos filtros, né? Tanto do diesel quanto de ar. E o motor a diesel, ele tem 7 a 8 litros de óleo, né? Para lubrificar esse motor das caminhonetes, comparado com um carro que tem 3 a 4 litros de óleo. Então esse motor, ele necessita de mais tempo para aquecer esse óleo, de manhã, por exemplo. Então você só deve começar a forçar o motor a rotações mais altas quando o motor chega, né, naquela faixa que sai do azulzinho lá, que chega no aquecido. Você não pode chegar e forçar um motor frio, porque aquele óleo frio que não tem a viscosidade necessária para lubrificar, ele vai passar no motor e não vai fazer o que ele tem que fazer. Esse é um ponto. O terceiro ponto é o desligar o motor. O motor a diesel tem turbina. Turbina chega a temperaturas elevadíssimas, para lá de 300 graus dentro dela. Quando você chega, por exemplo, você está lá na estrada, rodando, andando a 2.000 giros, forçando a subida e outras coisas mais. Quando você chega e entra no posto e desliga o seu motor de imediato, aquela temperatura da turbina acaba com o motor. Acaba com a sua turbina, por exemplo. No sentido de que a turbina vinha sendo refrigerada através do óleo, através do ar, vinha sendo refrigerada. Quando você desliga, acabou a refrigeração dela. Então a temperatura dela sobe, sobe, sobe. Dizem que sobe até 700 graus. Aí o metal sofre esse temperamento, vamos dizer assim. Entendeu? E que dá problema. Por isso, quando você chega no posto de gasolina, os caminhões estão ligados. Quando é de manhã, o cara está lá funcionando há 10 minutos o caminhão, porque o caminhão tem 25 litros de óleo dentro do motor, sei lá quantos litros vai aquilo. Entendeu? E da mesma forma, na hora que para, ele não desliga. O motor tem que ficar ligado. Tem caminhonetes que vem aqui, ó, no parasol, escrito assim: desligue sua caminhonete após ficar tantos segundos na lenta. 20, 30, 40 segundos.
eu procuro deixar mais de 1 minuto, entendeu? Para refrigerar, baixar a temperatura mesmo, e aí desliga o motor. Esse é um cuidado que eu tenho, certo? Esse carro tem um sistema na chave que você pode ligar o carro pela chave à distância. Às vezes eu chego em algum lugar, tá muito quente, e eu paro o carro e eu tenho que desligar o carro porque eu tenho que sair do carro, certo? Então eu desligo o carro, bato a porta e ligo o carro novamente. O carro volta a refrigerar, ele vai funcionar 10 minutos e vai desligar por conta própria. Então o carro, nesse sistema, ele liga o carro, o motor funciona 10 minutos e desliga por conta própria. Tudo travado, certo? Isso é muito bom. Isso para quem viaja é muito bom. Ah, por quê? Porque quando o carro está debaixo de sol quente, você liga ele antes, ele já refrigera. Agora o bom mesmo é no frio. Você pegar no volante e ele está a menos 20, meu amigo, você não põe a mão. Sua mão trava no volante, certo? Então você, lá do camper, eu ligo o carro, ele funciona por 10 minutos, ele aquece o ambiente, porque ele já automaticamente leva a temperatura da cabine para 23 graus. Quer dizer, se tiver menos 10, ele vai aquecer até chegar a 23. Se tiver mais 40, ele vai esfriar até chegar a 23. Então o banco que está super congelado, ele já mantém o banco numa condição melhor. Então eu acho muito legal essa questão. São poucos os carros que têm essa questão aqui no Brasil. Porque lá fora é uma coisa mais normal, porque é uma necessidade isso. Como antigamente o ar-condicionado era o luxo, e hoje passou a ser necessidade. Daqui a pouco isso também vai acontecer com a própria Chaves, nos outros demais carros. Então isso era uma parte que eu tinha que colocar nesse vídeo. Cuidado do motor, óleo, filtros, saber aquecer o motor e saber resfriar o motor. Tá bom? Vamos continuar com o vídeo. Primeiramente é o seguinte, na hora de comprar, se eu não me engano, em torno de 20% mais barato. Pega esse dinheiro, aplica. Quantos anos você consegue andar com combustível, por mais que ela beba, por mais que ela consuma? Um amigo meu falou que a caminhonete dele de 200 cavalos S10 Flex com camper fazendo 6,5 no etanol. Ah, é muito? É, a minha faz 11, certo? No diesel. Mas quanto que ele pagou pela S10 a gasolina e quanto que eu paguei pela a diesel? Então essa diferença, se ele aplicar esse dinheiro, não usar esse dinheiro e deixar aplicado, ele, se brincar, 2, 3 anos de combustível grátis aí. Você tá entendendo? Essa diferença de preço ele pode usar em combustível. Ah, o valor de revenda é diferente. É diferente. Mas hoje as gasolinas, as caminhonetes a gasolinas também são muito boas. E tem muita procura. Então, não existe aquela perca de preço que existia antigamente com aqueles motores 6 cilindros, que ninguém queria, que bebia demais, não sei o quê. Hoje não existe essa perca toda. Ainda mais nos dias de hoje, com essa dificuldade de encontrar uma caminhonete, tem gente cobrando até mais caro do que está valendo hoje na FIP. Então uma vantagem do motor a gasolina é essa, em relação a diesel, certo? Essa é uma das vantagens, certo? Você não emprega tanto dinheiro, uma mecânica mais barata, certo? Uma mecânica mais barata, certo? Ah, é problema no barro? É problema na lama? É problema na neve? É problema no atravessar um rio? Não. Não. O que vai mudar? Você vai trabalhar com rotação mais alta, você força um pouquinho mais a caminhonete porque ela precisa trabalhar com giro mais alto para poder passar, né? É um inconveniente? Não é um inconveniente nenhum, certo? Agora você tem que decidir. No meu caso, eu optei pela diesel pelas longas distâncias e que em uma viagem como essa, um dos itens que você mais gasta é combustível. Eu, para ir para o Alasca, gastei 6.200 litros de diesel. Para ir para a Ásia, eu gastei 6.500 litros de diesel, fazendo uma média de 10 km, 10,8 na viagem do Alasca e uma média de 10 km por litro na viagem da Ásia, certo? Lá o carro consumiu mais porque as estradas são piores, muita montanha, essas coisas assim. Então você veja o que é a importância da economia nesse sentido. Então olha o que eu gastei no diesel e olha o que eu ia gastar na gasolina, porque etanol aqui no Brasil, em algumas outras partes do mundo você pode encontrar, mas gasolina, etanol com certeza no Brasil.
Então, é por aí, certo? Então, a minha economia no diesel, ela foi grande, certo? É nesse sentido. O carro é um carro econômico, é um carro durável, resistente, certo? Com combustível relativamente barato, certo? Em relação à gasolina, tá? Então, por isso que eu escolhi a diesel. E me dou muito bem com diesel. Eu sinto muita confiança, gosto de andar da forma que o diesel corresponde, entendeu? Não sou de abusar nesse sentido. Falando um pouco de câmbio 4x4, certo? O câmbio 4x4, ele dá, né, uma vantagem em relação às caminhonetes 4x2. Essa vantagem é muito grande? Vai depender. Vai depender de duas coisas. Vai depender de pneu e, novamente, a peça que está atrás do volante. Estava no Jalapão, um cara bateu a porta da caminhonete, uma S10. E tava reclamando do carro, que o carro é uma porcaria, porque o carro atola à toa, que o carro não sei o que, o carro não sei das quantas. Eu falei, calma, meu amigo. Eu tô andando no mesmo lugar que você, não tô atolando. O que que tá acontecendo? Não, porque esse carro aqui, ele não sai do lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele abaixou o vídeo, que eu comecei a conversar com ele, eu já olhei aqui para um botãozinho que tem aqui embaixo, e ele estava com o controle de tração ligado. Porque normalmente ela fica ligada, automático. Na areia, você não pode andar com o controle de tração ligado. O carro começa a patinar, o que que acontece? O computador entende, temos que fazer essa roda parar de patinar. Ele vai lá e freia aquela roda que está patinando. Aí a potência passa para outra roda, a roda patina, ela freia também, o carro vai parar. Então, você, para não ter problema na areia e na lama, certo? Vai passar no atoleiro, vai passar numa areia fofa, desligue o controle de tração. Porque aí o carro, ele vai responder conforme a sua necessidade. Quero que acelere, ele acelera. Quero que ele diminua, ele diminua. Você está entendendo? Aí o carro não comanda mais, quem comanda é o piloto. O controle de tração, ele é muito bom para andar no gelo, para andar na neve, para andar no asfalto molhado, no asfalto em si, para andar na estrada de chão com velocidade. Se você vai, olha, tem uma lama aqui, como é que eu vou fazer? Vai lá e desliga. Vai lá e desliga, engata a sua marcha e manda para frente. E não usa o câmbio reduzido. O câmbio reduzido, eu só vi necessidade em duas situações. Areia, fofa, porque força demais o carro, né? Força demais o câmbio, uma mudança de marcha constante. Quando você põe no mecânico, quando você põe no reduzido, ele põe lá a segunda ou terceira marcha e não muda mais. O carro fica que nem trator. Então o câmbio, nesse momento, reduzido, ele ajuda. E quando você está puxando alguém, um caminhão, desatolando um caminhão, ajudando alguém, ou uma subida muito forte para não forçar o câmbio, ou uma descida muito forte para segurar o freio motor, segurar o carro, é nessa situação. Ah, vou passar na lama, vou botar no reduzido. Ei, meu amigo, não faça isso não. Não faça isso não, porque o seu carro não vai acelerar, não vai ter rotação na roda para que você possa sair. Porque uma das coisas que manda num atoleiro, por exemplo, é às vezes você conseguir passar por ele e ao mesmo tempo manter o suco do pneu, os sucos do pneu, em condição de trabalhar. Porque quando ele pega muito barro e que ele achata o barro no pneu e fica aquela coisa lisa, o pneu perde a função, as travas perdem a função. E como é que você tira esse barro do pneu? Dando aceleradas rápidas, que o pneu gira na roda e espalha o barro. Gira, espalha o barro. Entendeu? Então é assim, é tipo mesmo que você passar no atoleiro assim, pam, 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 que aí o carro vai soltando o barro e o motor o motor vai funcionando. Em algumas situações, você precisa mexer a direção para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para a dianteira e abrindo o barro. Como quer dizer assim, vou abrindo caminho, tô abrindo caminho, você está entendendo? Desse jeito. Agora, usar uma reduzida nessa questão, você não vai ter rotação. Você não vai ter rotação, certo? O carro não vai sair do lugar. Então é nesse sentido que você deve usar o câmbio reduzido, certo? E quando for usar o high, lembrar que tem alguns carros que não permitem fazer manobra no asfalto, porque uma roda vai girar mais do que a outra. A roda dianteira, ela vai girar menos do que a roda traseira em uma manobra, por exemplo. E aí você joga toda essa diferença em cima da sua caixa de transferência. Você acaba estragando ela. Outra coisa importante, tração 4x4 integral, onde o carro... tração 4x4 com bloqueio, que é normalmente os carros têm esse bloqueio,
que é 50%, 50%, que é 50% da tração na roda traseira, 50% da tração na roda dianteira, você obrigatoriamente tem que estar com os pneus iguais. Mesmo diâmetro, mesmo raio e mesmo desgaste. Se você botar um pneu novo na frente, um pneu atrás velho, na hora que você ligar a tração, essa diferença de borracha, que não parece ser nada, mas é o suficiente para estragar a sua caixa de direção, a sua caixa de transferência. Por exemplo, você vai numa loja de pneu, em vez de colocar 4 pneus, você vai lá e coloca 2 novos na frente ou 2 novos atrás e não troca o dianteiro. Aí liga a sua tração, você vai ver o que acontece. Rapidinho você está escutando o zumbido da tração no ouvido, porque já se foi, já houve um desgaste nos dentes. Entendeu? Agora, tem caminhonetes, por exemplo, como a Amarok, ela é full time, né, ligado à tração. Ela já vem, acho que com a compensação de, se eu não me engano, 70% atrás e 30% na frente. Então ela já permite você andar com um desgaste diferente nos pneus, certo? Ela já permite isso em algumas situações. E permite também você fazer manobra, né? Fazer manobra. Quando você tem a tração integral, aquela tração 50-50, ela tem mais capacidade de lidar com situações difíceis, porque as rodas estão tendo a mesma potência para sair de um atoleiro, por exemplo, entendeu? Tá bom? Espero que tenham entendido, e se surgir dúvidas, comente aqui que eu estou pronto para responder, tá bom? E se quiser um vídeo específico, também estou pronto para fazer. Valeu? Curte aí, gente. Vamos lá ver. Vamos fazer esse canal acontecer. Tá bom? Um abraço. Tchau.